Imagine que eu te ofereço um investimento pagando IPCA mais 8% ao ano, sem precisar escolher empresa, sem depender de um CEO competente, sem depender da economia crescer, sem depender da bolsa subir. A pergunta não é se isso é um bom investimento. A pergunta é: quanto a bolsa precisa me oferecer para eu abrir mão disso? Porque talvez esse seja o verdadeiro problema da bolsa brasileira em 2026. E quando eu digo problema, não estou falando de política, não estou falando de eleições, não estou falando de recessão. Estou falando de algo muito mais simples. Algo que mudou silenciosamente nos últimos anos e que alterou completamente a forma como deveríamos analisar investimentos. A maioria dos investidores ainda não percebeu. Se você abrir qualquer rede social financeira hoje, verá sempre a mesma conversa. Banco do Brasil está barato, Petrobras está barata, Vale está barata, dividendos elevados, múltiplos aparentemente baixos. E daí nasce uma conclusão quase automática. A Bolsa Brasileira está barata. Mas será que está mesmo? Vamos olhar para o mercado inteiro. Quando retiramos Petrobras e Vale da conta para reduzir as distorções provocadas pelo ciclo das commodities, o mercado brasileiro negocia hoje próximo de 12,9 vezes lucro. Agora observe algo curioso. A média dos últimos 10 anos está próximo de 12,8 vezes lucro, praticamente igual. Ou seja, a bolsa brasileira não parece absurdamente barata, mas também não parece absurdamente cara. Ela está muito próxima da sua média histórica. E isso cria uma pergunta interessante. Se a bolsa não está extremamente barata, por que tanta gente fala dela como se estivesse? Agora imagine duas situações. Na primeira situação, você encontra uma empresa que entrega um lucro implícito próximo de 10% ao ano. Parece interessante, mas falta uma informação. Qual é a alternativa disponível? Imagine que o Tesouro esteja pagando IPCA mais 3%. Nesse cenário, uma empresa entregando 10% parece extremamente atrativa. Agora avance alguns anos. A empresa continua exatamente a mesma. Mesmo negócio, mesmo lucro, mesmo valuation. Mas agora o Tesouro está pagando IPCA mais 8%. A empresa mudou? Não. O lucro mudou? Não. O valuation mudou? Também não. A régua mudou. E talvez esse seja o conceito mais importante deste vídeo. O investidor não compra ativos. O investidor escolhe entre alternativas. Parece um detalhe, mas muda tudo. Uma ação não compete apenas com outras ações. Ela compete com Tesouro, CDB, LCA, debêntures, fundos, imóveis, dólar. Tudo compete pelo mesmo dinheiro. E quando uma dessas alternativas fica muito mais atraente, todas as outras precisam se ajustar. Esse ajuste nem sempre acontece imediatamente, mas ele acontece. Hoje o Ibovespa negocia próximo de 11 vezes lucro. O que isso significa? Significa que você está pagando aproximadamente R$ 11 para ter direito a R$ 1 de lucro. Logo, 1 dividido por 11, resultado, algo próximo de 9%. Esse é o chamado Earnings Yield, ou, de forma simples, o lucro implícito da bolsa. Agora compare isso com o Tesouro IPCA+, pagando próximo de IPCA mais 8%. Percebe o que está acontecendo? A diferença entre os dois não parece tão grande quanto em outros momentos da história. E aqui existe um detalhe importante. Eu não estou dizendo que renda fixa é melhor do que ações. Estou dizendo que as ações precisam trabalhar muito mais para justificar o risco adicional. E isso é completamente diferente. Vamos voltar para dois momentos importantes. 2020, durante a pandemia. A bolsa estava extremamente barata, ao mesmo tempo que os juros reais estavam muito baixos. Bolsa barata, juros baixos, uma combinação extraordinária. 2016, a bolsa também estava muito descontada, mesmo com juros elevados. O prêmio oferecido pelas ações era enorme. Mais uma vez, uma oportunidade bastante clara. 2026. Agora olhe para hoje. Temos algo raro. A bolsa próxima da sua média histórica
e os juros reais próximos dos maiores níveis dos últimos anos. Essa combinação reduz a atratividade relativa das ações, não porque elas estejam caras, mas porque existe uma alternativa extremamente competitiva. E aqui chegamos ao ponto principal. A maioria dos investidores continua fazendo a mesma pergunta: essa ação está barata? Mas talvez essa seja a pergunta errada. A pergunta correta é: ela está barata em relação a quê? Porque nenhum investimento existe isoladamente. Tudo compete pelo mesmo capital. E hoje existe um concorrente extremamente forte: o Tesouro pagando algo próximo de IPCA mais 8%. Isso não significa que a bolsa vai cair, não significa que ações são ruins, não significa que você deva vender tudo, não significa que a renda fixa será melhor para sempre. Significa apenas que o investidor precisa ser mais seletivo, muito mais seletivo. Porque agora não basta uma ação parecer barata. Ela precisa parecer barata quando comparada a uma alternativa pagando algo próximo de IPCA mais 8%. E essa exigência é muito maior do que a maioria das pessoas imagina. Talvez a principal lição de 2026 seja esta: o maior erro do investidor é analisar ativos usando uma régua que já não existe mais. O problema não é a bolsa. O problema é que a régua mudou. E quando a régua muda, tudo muda. A empresa não mudou. O lucro não mudou. O valuation não mudou. A régua mudou. Por isso, antes da próxima compra, eu deixaria uma única pergunta: se o Tesouro não estivesse pagando IPCA mais 8%, eu tomaria exatamente a mesma decisão? Porque talvez a pergunta mais importante não seja qual ação comprar. Talvez seja: qual régua você está usando para avaliá-la? Se você gostou desse vídeo, deixe sua opinião nos comentários. Qual nível de juro real faria você voltar a comprar ações de forma agressiva?